Bem, bom dia. Bom, a minha reflexão de hoje, ela foi baseada em algumas imagens que eu vi durante essa semana é, na rua, né? Ela é baseada no segundo Evangelho, segundo João, capítulo 4, do versículo 6 ao 18, que nos diz assim: Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso deu-se por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria a água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse então: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. O homem com quem vive agora não é seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. Esse texto, ele me levou a esse texto algumas coisas que eu vivenciei durante essa semana. Nós vemos aqui a descrição de uma mulher pecadora, de uma pessoa pecadora, de uma pessoa que era desprezada por todos, uma pessoa que foi ali naquele horário, por volta de meio-dia, provavelmente porque era um horário em que poucos frequentavam, poucos iam até aquele poço para poder apanhar água. Então ela ali encontraria poucas pessoas que apontassem o dedo para ela, poucas pessoas que a menosprezassem, poucas pessoas que não dessem a ela nenhum valor, né? E então nós estamos vendo aqui, primeiro, era uma samaritana. A samaritana, nós podemos ver aqui no versículo 7, no versículo 9, era uma pessoa desprezada pelos judeus, né? E sentou-se à beira do poço, isso por volta do meio-dia. Nisso, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus disse: Dê-me um pouco de água. E ela respondeu: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água? Então, ela era desprezada, primeiro porque ela era uma mulher, era uma samaritana. E segundo, ela era desprezada porque era uma mulher. A mulher não contava naqueles tempos. A mulher não tinha praticamente nenhum valor naqueles dias. Quando nós vemos ali após o sermão de Pedro, né, cerca de 3.000 pessoas, o número aproximado era muito maior. Era creio que em torno de 15.000 pessoas, porque as mulheres e as crianças não eram contadas. Elas não tinham valor. Principalmente uma mulher samaritana, elas eram menosprezadas por serem samaritanas e por serem mulher. Terceiro, ela era uma pessoa menosprezada porque ela já era totalmente à margem da sociedade, ela tinha comportamento totalmente à margem da sociedade, era uma mulher pecadora, uma mulher que não dava valor para o casamento. Ela já tinha casado 5 vezes.
Ela já tinha tido 5 maridos. Ela já tinha sido 5 homens. Ela já tinha tido 5 camas. Ela era alguém que já tinha sido rejeitada 5 vezes. Ela era alguém que já tinha sido batido a porta nas suas costas por 5 vezes. Então, ela era uma pessoa que era menosprezada de forma muito impactante. Era uma pessoa que não tinha valor. As pessoas, os homens, creio, pela experiência que a gente tem das mulheres prostitutas de hoje, mulheres da vida de hoje, elas só eram procuradas pelos homens com interesses sexuais. E esse era o único valor que elas tinham. E essa mulher, creio que também era o único valor que ela tinha para todos os homens. Mas aí ela foi surpreendida. Ela teve uma grande surpresa. Por quê? Porque alguém que a conhecia mais do que ela própria. Ela encontrou alguém que a conhecia profundamente. Antes mesmo dela falar que não tinha marido, que era samaritana, que era pecadora, aquele que a encontrou sabia mais do que ela. Ele sabia antecipadamente quem era ela e qual eram as suas falhas. A segunda surpresa é que ela encontrou alguém que não a desprezava. Ela não a desprezava por ser uma pecadora, não a desprezava por ser samaritana, não a desprezava porque andava à margem da sociedade. Uma terceira surpresa que ela teve é que quando ela encontrou essa pessoa, ele lhe pediu, não ordenou, ele lhe pediu que lhe servisse. Naquele tempo servisse água, naquele momento servisse água, mas o mais surpreendente é que ele lhe pediu que ela lhe servisse. Ele deu valor para ela, ele não a menosprezou, ele deu o devido valor, não ordenou nada para ela, ele pediu, ele respeitou o livre-arbítrio dela, ele respeitou o querer dela, ele respeitou a vontade dela, ele a respeitou, né? E a outra surpresa é que alguém que com o seu respeito, com a sua bondade, com o seu amor, fez com que a sua honestidade abrotasse, que a sua honestidade fizesse com que ela se despisse da sua máscara. A bondade de Jesus, o amor de Jesus, o respeito de Jesus, fez com que ela se desmontasse e a sua máscara caiu. Ela falou, traga o seu marido. E ela falou assim, mas eu não tenho marido. Ele disse bem, porque você não tem marido. Aquele com quem você vive, ele não é seu marido. Você já teve 5 maridos, mas aquele com quem você vive hoje não é seu marido. Você disse bem, você não tem marido. Ela se desmontou. A sua máscara caiu. Porque alguém que ela encontrou a amou profundamente, não a desprezou. Pelo contrário, a respeitou, deu o devido valor, a amou, né? A outra grande surpresa que ela teve é que, além de tê-la respeitado, além de tê-la amado, não tê-la desprezado, ainda lhe ofereceu uma água viva, uma água com a qual ela não teria mais sede, uma água com a qual ela, na sua visão, ela não teria que voltar mais àquele poço, mas posteriormente ela entendeu que era uma água viva que lhe daria a vida eterna, que faria com que ela morasse eternamente com aquele que a amou, que estava ali amando-a, que estava ali cheio de bondade, que estava ali respeitando-a, que estava ali dando-lhe o devido valor. Esse é aquele
que ela encontrou. Temos visto nos dias de hoje muita semelhança dessa mulher. Pessoas, os dependentes químicos, os moradores de rua, sejam eles, são menosprezados. Nós, quando vimos um grupo de moradores de rua, muitas vezes nós cortamos caminho. Nós procuramos desviar deles, passar o mais longe possível deles. Os dependentes químicos também, muitas das vezes, nós conhecemos vários. E às vezes, muitas vezes, nós prezamos. Nós não damos a ele valor nenhum. Mas essa lição que Jesus deu com essa mulher samaritana, que Jesus nos deu com essa mulher samaritana, é que nós temos que buscar a todos. No Evangelho segundo João 4, versículo 35, ele diz assim: mas vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? E eu lhes digo, abram os olhos e vejam, os campos estão brancos para a colheita. Eles estão maduros para a colheita. Eles estão prontos para serem colhidos. Então nós temos que aprender isso, nós temos que ver a lição que Jesus nos deu através da mulher samaritana e ouvirmos o chamado de Jesus, a missão que ele tem nos dado. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. Sejam eles dependentes químicos, sejam eles moradores de rua, sejam eles prostitutas, sejam eles ricos, sejam eles pessoas proeminentes da sociedade, seja quem for, nós precisamos levar a eles a água da vida eterna, que é Jesus, que é a palavra, que é que eles possam ter intimidade com Deus, que eles possam conhecer profundamente a palavra de Deus e a partir daí possam também, assim como nós, ter a vida eterna, morar eternamente ao lado do Senhor. Que o Senhor possa fazer com que nós estejamos refletindo sobre isso, clamando ao Senhor para que Ele nos capacite para essa missão, porque é uma missão que não foi dada para alguns, ela foi dada a todos nós, que um dia tomamos a decisão de servir a Jesus. A partir daí, nos foi dado o poder para sermos testemunhas de Jesus em todos os lugares da terra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Tá? Um abraço, até a próxima.